Bem, isto hoje foi muito difícil, do ponto de vista de oportunidade e telecomunicações, mas como eu não gosto de faltar ao compromisso diário de fazer uma análise daquilo que é a situação económica, a conjuntura política ou económica em Portugal, não quis deixar de fazer a cor do dinheiro, mesmo que a horas atrasadas. Mas antes de irmos para a agenda e para os assuntos de hoje, gostava de perguntar a quem está em direto, aqui diz que está em direto, eu gostava de perguntar a quem está a ver se está tudo a chegar bem com o som e com a imagem para poder prosseguir com o programa de hoje. Portanto, aguardo quem está aí enquanto eu faço aqui um ajustamento só na câmara, que é para não haver tanta influência no sol. Bem, ainda não recebi nenhum polegar para cima ou nenhum polegar para baixo, portanto não sei se isto está a chegar bem com som e imagem depois de todo este problema que já houve. Pedro Brás está em direto. Oh Pedro, como é que é? Cecília Mota, é polegar para cima ou é polegar para baixo? João Falcão diz que está tudo ok. Se estiver tudo ok, eu vou prosseguir para a agenda, para os assuntos de hoje. Bem, ainda ninguém apareceu. Só a imagem top, diz aqui Carla Mariana Castro. Mariana Castro, muito obrigado. Bem, então vamos lá entre esta história, ver se não demoramos muito tempo, depois de todo o prejuízo que já foi não termos começado isto a horas hoje. Bom, primeiro ponto. Eu ontem, quando liguei as televisões aqui em Maputo, percebi que tínhamos tido mais um desastre em Portugal. Aquela história da estrada ter cedido entre a antiga estrada 255 entre Borba e Vila Viçosa, mas um sítio que eu conheço bastante bem. E a primeira coisa que nos passa pela cabeça é como é que é possível, não é? Bom, mas como também já percebemos, em matéria deste tipo de catástrofes, nós não somos virgens. O que somos virgens é que raramente alguém assume responsabilidades por isto. Eu ontem aliás, hoje de manhã ouvi as declarações do Sr. Presidente da Câmara a dizer, bom, cá estaremos para assumir responsabilidades, ou não, se for o caso disso. A regra, como sabe, é não. O único ministro que até hoje se demitiu por causa de um assunto destes foi Jorge Coelho, honra lhe seja feita. Jorge Coelho, que na altura era Ministro das Obras Públicas, e que se demitiu por causa da queda da ponte entre os rios. Bom, a gente também sabe que Jorge Coelho estava farto de estar no governo e aquilo também foi uma forma de se ir embora. Mas a verdade é que não interessa, foi o único que até agora assumiu essa decisão. Bom, no caso da estrada que ruiu, não sabemos de quem são as responsabilidades, nem vale a pena correr atrás das responsabilidades. Agora, o que é importante é haver mesmo uma determinação dessas responsabilidades. Mas o que mais me surpreendeu neste processo foi ver aquilo que vi já esta manhã, quando o bastonário da Ordem dos Engenheiros, e não só, outras pessoas que conheciam a situação, conheciam o sítio, veio dizer que aquilo era uma tragédia anunciada. Reparou na expressão, tragédia anunciada. Bom, então se era uma tragédia anunciada, porquê é que não se fez nada até à situação de ontem? Porque eu já ouvi várias coisas, bom, aquilo tem água, infiltrações de água, às vezes um pequeno sismo origina fraturas, e de facto, do ponto de vista geológico, aquilo teve um sismo, ou aliás, houve sismo nas últimas semanas e pode ter afetado. Bom, eu não sei. Eu sei é que o adjetivo utilizado é tragédia e depois anunciado. Portanto, a questão base aqui é, se era uma tragédia anunciada, porque é que quem tem responsabilidades no assunto não atuou? Bom, eu não sei. E eu só espero que, para já, nós não tenhamos mais tragédias anunciadas em Portugal deste género, porque estas coisas são evitáveis, mas também outra coisa muito importante que é, quando se apurarem as responsabilidades, não é preciso correr, ninguém quer que se vá assassinar ninguém, linchar ninguém em público. O que se quer é, depois de apurar responsabilidades, perceber, primeiro, de quem são essas responsabilidades e, sobretudo, quais são as consequências das ilações a tirar daquilo que aconteceu. Primeiro ponto. Bom, segundo ponto. Primeira questão já da agenda. Eu não sei se reparou ontem, mas o Dinheiro Vivo prestou um grande serviço ao país. Quando veio dizer que foi fazer as contas, olha, meia culpa, eu tinha dado a entender uma parte disto há umas semanas, mas não tinha chegado a esta conclusão, portanto, os meus parabéns ao Dinheiro Vivo. O Dinheiro Vivo chegou à conclusão que este governo, ou seja, este Ministro das Finanças, em 3 anos, cativou mais, ou seja, cortou mais despesa do que nos 5 anos todos do governo da Troika. Bom, eu vou-lhe explicar como é que isto se faz. Você diz assim,
eu tenho aqui esta previsão de despesa, mas vou cativar a partida esta. Se for preciso, vou utilizar. Isto, na prática, não tem outro nome a não ser corte de despesa. O Dinheiro Vivo fez as contas e, para os 3 anos deste governo, chegou à conclusão que se cortaram mais ou menos 2.000 milhões de euros. Com grande destaque no primeiro ano, 2016, depois no segundo baixou, mas eu vou apostar consigo que em 2018, este valor terá crescido outra vez acima dos valores de 2017. E vou-lhe dizer porquê. Primeiro, porque a economia está a derrapar. Segundo, porque a despesa salarial está acima do que se previa, devia estar a crescer 0,1%, está a crescer quase 2,7%, e isso vai se manter em 2019. E por outra razão muito singela, é que o Sr. Ministro das Finanças vai querer chegar ao final deste ano com o brilharete de colocar o déficit ou do orçamental ou no 0% ou muito próximo de 0%. Bom, mas agora aqui é que é extraordinário. É percebermos como, primeiro, nunca ninguém tinha feito as contas. E, novamente, os meus parabéns ao Dinheiro Vivo, aliás, que é dirigido por uma senhora que já trabalhou comigo, a Rosália Amorim, excelente jornalista. Bom, trabalhou comigo na Exame. Bem, primeiro ponto, ninguém tinha feito as contas. Segundo ponto, eu acho impressionante como é que os fofinhos, nos quais vou incluir a partir de hoje o Bloco de Esquerda e o PCP, que andam na gritaria em relação a tanta coisa, como é que nos últimos anos não fizeram eles as contas para vir dizer contra aquela sua suposta oposição àquilo que o Governo está a fazer? Mas o que é isto? Como é que em período de expansão económica de fim da austeridade se pratica uma austeridade encapotada que representa congelamentos, cortes de despesa de quase 2.000 milhões de euros? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não sei se você já fez as contas, mas se não fez, vá fazê-las. E o seguinte, pegue no valor das cativações concretizadas em cada um dos anos, 2016, 2017 e o previsível para 2018, e faça outra conta. Soma aquilo à despesa e pergunte isto. Se isto fosse somado à despesa, calculando o déficit orçamental, onde é que esse déficit ia dar? Já percebeu. Ia furar claramente as previsões do Governo. Portanto, moral da história, você foi violentado. Porque o seu Parlamento aprovou uma coisa e o Sr. Ministro das Finanças, pela calada e sem controle do Parlamento, fez uma pouca vergonha, que foi tomar decisões sobre despesa pública que escaparam ao controle de si, de cidadão. Você dirá, eu não mando. Manda, porque você elegeu membros do Parlamento, chamados deputados. E, portanto, isto é uma lição a tirar. Ou seja, aquilo que é uma coisa extraordinária, aquilo que é uma coisa isolada, de repente transforma-se numa arma de política económica. Você recorda-se que há uns meses, no primeiro semestre, eu tinha dito aqui a doutora Teodora Cardoso, presidente do CFP, ou seja, Conselho de Finanças Públicas, que supervisiona as finanças públicas em Portugal, veio dizer que o Dr. Mário Centeno tinha uma política financeira próxima do Dr. Salazar. E é verdade. Está a ver. O Dr. Salazar é que decidia o que era corte de despesa a seu belo prazer. Escapava ao controle do orçamento. Ora, você diria que desde 1969 até agora a política orçamental portuguesa não teria mudado? Já agora, aqueles que estão sempre a dizer democracia para aqui, democracia para ali, olha, Manuel Alegre, por exemplo, e mais outros vetustos representantes da classe política em Portugal, à esquerda e à direita. Olha, Dr. Bagão Félix, por exemplo, que disse que é de direita, mas é mais da socialista de direita. Bom, estas pessoas não estão preocupadas pelo facto de o Parlamento não estar a ser ouvido quanto ao corte de despesa? E quanto ao facto do Ministro das Finanças ter a faca no queijo na mão e fazer aquilo que quer? E dizer que afinal está a aumentar o investimento público e não aumenta coisa nenhuma? Dizer que está a aumentar a despesa na saúde e na educação e não aumenta coisa nenhuma? Porque aumentou os salários e as pensões e agora não tem dinheiro, não tem forma de manter o déficit orçamental, a não ser fazer cortes pela calada? Estas pessoas não dizem nada? Bom, fica você para responder. Eu acho isto uma vergonha do ponto de vista da democracia. Segundo ponto. Você recorda-se que eu analisei aqui o problema na sexta-feira. E vou voltar a ele hoje. Porque ontem a Rádio Renascença telefonou-me, o Canal 1, e pediu um comentário sobre uma reunião que estaria a passar neste momento dentro do Sporting com responsáveis do clube e as responsáveis do clube. Bom, percebeu-se logo que alguma coisa estava errada. Eu, na sexta-feira, e ontem tinha dito aqui,
que o clube tinha comunicado, ou melhor, alguém tinha comunicado ao Jornal de Negócios, ao meu jornal, que já se teriam subscrito 15 milhões de euros de obrigações. Ora bem, se tivessem subscrito os 15 milhões de euros de obrigações, isso era muito bom. Quer dizer que aquilo pelo menos já garantia a condição de sucesso da emissão obrigacionista que o Sporting está a fazer. O Sporting sabe. Bom, afinal, aquela reunião de ontem serviu para constatar uma coisa. Não há subscrições suficientes para os 15 milhões de euros. Ainda há de 11,5 milhões de euros. Eu digo ainda porque não sei o que é que se passou nas últimas horas. Bem, como se recorda, quem ouviu ontem a análise que eu fiz na Renascença, mas vou repetir aqui, tudo indica que o Sporting não conseguiu mesmo colocar os 15 milhões de euros de obrigações. Ora bem, 15 milhões de euros de obrigações era a condição base para a missão ter sucesso. Agora veja o risco que isto é. O Sporting tem 30 milhões de euros para reembolsar no dia 26, que já devia ter reembolsado em maio. Bom, na altura não conseguiu fazer a emissão, remeteu para agora, e agora o problema é que parece que há 15 milhões disponíveis, mas faltam 15 milhões. Só que depois o Sporting precisa de mais 15 milhões para fazer face àquilo que é a sua atividade operacional. Bem, moral da história, grande sarilho. Este sarilho estava-se a antever já na semana passada, quando o Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do clube e também responsável pela área financeira, disse, salvo erro, na TV 24, que estava a queixar da banca. Porque a banca não estava a dar apoio a este empréstimo obrigacionista como estava a dar a outras empresas. Bom, meus amigos, eu não sei se os responsáveis do Sporting, eu já disse que gosto muito de Frederico Varandas, embora não conheça pessoalmente, eu não sei se os responsáveis do Sporting têm noção do que estão a dizer. A CMVM apertou os calos aos bancos e muito bem em relação às emissões de títulos. Porque, como você sabe, estava a haver lesados em excesso. E, portanto, se esta coisa da colocação de obrigações do Sporting, com todos os riscos que aquilo tem, e que estão lá explícitos no prospecto, como eu expliquei aqui na sexta-feira, os riscos estão lá todos porque a CMVM obrigou o SAD do Sporting a colocá-los. Ora bem, imagino que não tinham sido lá colocados e havia um sarilho com os detentores de obrigações do Sporting. Lá vinha mais um grupo de lesados, desta vez do Sporting. E, portanto, a CMVM mudou muitas regras nos últimos anos. E apertou os calos a quem distribui, quem coloca estes produtos no mercado. Portanto, quando o Sporting vem dizer, a direção do Sporting vem dizer a banca não está a dar o mesmo apoio. Meus amigos, a banca não tem de dar apoio. Mais, os bancos não fazem isto porque não querem. Eu contei-lhe aqui na semana passada que 1 milhão de euros daquela emissão vai para os bolsos dos bancos. Portanto, os bancos têm interesse nisto. A questão não é essa, a questão é que aquilo tem muito risco, como eu expliquei aqui na semana passada. Vá lá ver o vídeo de sexta-feira, está lá tudo em matéria de riscos. Bom, olha, apesar da hora tardia, temos 500 pessoas em direto, o que é bastante bom. Quero agradecer o seu apoio. Portanto, aqui é um sarilho, mas é um sarilho que também foi comprado em parte pela direção do Sporting, e isto é uma crítica ao Sporting. E porquê? Eu não sei se você reparou, mas nas últimas semanas não houve nenhum blitz comunicacional, de publicidade, de marketing por parte do Sporting para poder colocar isto com sucesso. Você dirá, bom, o clube se calhar não tinha depois, mas os clubes têm que ter alguém da direção de marketing que antevê estas coisas. Mas o que está a fazer agora com o Nani a dizer que afinal também já comprou obrigações, já devia ter sido feito. Mas já agora uma coisa, não estou a dizer para ir a correr comprar obrigações do Sporting. Como eu já lhe disse, não digo isto para nenhum clube, não tem nada a ver com o Sporting, está a ver? Eu sou do Benfica e quando alguém me pergunta, compra as obrigações do Benfica, eu digo, eu não compro. E acho que você não devia comprar. Está a perceber? Portanto, não tem nada a ver com o clubite. É uma questão de risco para o investidor e é uma questão de não haver mais lesados. Porque lesados, quando situações dessas acontecem, podem suceder sempre. Eu só quero lembrar 2 pormenores do risco desta emissão. Não há nenhum rating desta emissão e não há rating neste momento do Sporting. Está lá escrito no prospecto colocado na CMVM. Portanto, eu não podia fazer uma análise diferente e vou-lhe dizer sinceramente, esta história de só ter sido subscrito 11,5 milhões face ao mínimo de condição que é 15 milhões, não me surpreende rigorosamente nada. E eu acho que a direção do Sporting vai ter que tirar ilações disto. E eu prometo é de voltar ao assunto. Bom, ponto seguinte da conversa. Como eu lhe disse já, ponto 3, acho que o clube e o SAD prepararam mal esta emissão. Devia ter havido um outro esforço a explicar toda a operação e o que ela representava para o Sporting. Mas não só, também responder a algumas destas preocupações das pessoas, que é o risco que as pessoas têm a comprar aquelas obrigações. Bom, ponto 4. António Costa, como viu ontem pelas sondagens divulgadas, caiu abaixo de Catarina Martins. Repare, caiu abaixo.
António Costa está com 10,6 pontos de aprovação, quando já chegou a ter 15 no ano passado. O que é mais interessante nisto é que Jerónimo de Sousa está nos calcanhares de António Costa. Você perguntará, como é que dois partidos que estão sempre a queixar do governo e que têm sido comidos pelo governo, desculpem a expressão, nos últimos anos, estão quase junto de António Costa e a outra, Catarina Martins, passou o António Costa. Ainda para mais, quando a Catarina Martins tem às costas todo aquele processo do caso Robles, onde o Bloco de Esquerda meteu os pés pelas mãos, deu um portal encarpado, caiu, bateu com as costas e partiu a espinha. Está a ver? Bom, eu não te consigo explicar o que é que se está a passar. Ou seja, eu acho que há um dia em que a sorte vira. Eu não sei se já virou agora. Mas, se você for ver a mesma sondagem, que é da Aximage, portanto responsabiliza a Aximage, o PS, que já chegou a ter quase 44% de intenções de voto no ano passado, neste momento está nos 37,8%. E há 2 meses estava nos 39,8%. Está longe da maioria absoluta. Você dirá, o António Costa vai bater palmas, que apesar de tudo o PSD, olha, o Rui Rio tem 6,9%. Realmente é uma vergonha. O PSD tem 26,7% de intenções de voto no partido. O PSD, perdão. É verdade. E, portanto, isto é consolo para António Costa. Como é dos outros podemos nós. O que António Costa deve estar neste momento preocupadíssimo é que numa semana levou um chimbalau de várias frentes. Olha, é a imagem dele, é intenções de voto no PS, é o sarilho de ter o crescimento económico ter ficado abaixo do previsto, as previsões que apontam para que o crescimento fique mesmo abaixo do previsto do que aquilo que o Governo prevê. Ou seja, e mais, aquela pega de caras que António Costa tentou fazer ao grupo parlamentar que correu mal, porque o touro deu uns coices, aliás, umas marradas, levantou os corninhos e de repente atingiu António Costa na barriga. E, portanto, numa semana, veja só como a sorte muda. É verdade que António Costa é um sortudo, mas a sorte não dura sempre. Agora você perguntará, você está a dizer que a sorte de António Costa, quase 560 pessoas em direto, depois de termos falhado 2 horas e meia no horário, muito obrigado pelo seu apoio. Bom, você perguntará, isto quer dizer que o PS não vai ganhar as eleições? Não, o PS vai ganhar as eleições, até porque a incompetência do Rio é tão grave, o PSD está em coma, que é difícil perder para um PSD, está a ver? Por um lado. Por outro lado, porque é possível recuperar ainda. Mas há aqui uma dúvida que eu queria deixar ficar. Você não acha estranho que um primeiro-ministro que vendeu benesses nas últimas semanas, consagradas no orçamento de 2019, olha, quer ver? Aumento normal das pensões, mais um aumento extraordinário. Aumento dos salários dos funcionários públicos. Reposição de carreiras, custos muito elevados. Você não acha... facilidades nas reformas antecipadas. Não acha estranho que um governo e um partido e um primeiro-ministro que andaram a vender isto nas últimas semanas estejam com este má performance? Você dirá, por isso é este. Quando a gente joga na sorte e não noutras coisas, alguma coisa corre mal. E era bom. Eu tenho muito respeito pela classe judicial. Não posso ter respeito por uma classe judicial que faz parte dos órgãos de soberania e acha que se pode fazer greve. Isto, para mim, é um atentado, é um desrespeito pelo Estado de Direito. E acho que deviam ser os juízes os primeiros a fazer isto. E porquê é que esta greve foi para a frente hoje e vai amanhã? Por uma razão muito simples. Porque os juízes não aceitaram que o acordo que a Ministra fez com eles fosse verbal. Bem, eu acho que se podia ter continuado a conversar para evitar um desfecho destes. Repito, isto, eu já sei que tivemos aqui um problema com a emissão neste momento, com a transmissão, com a largura de banda, peço desculpa, o número de pessoas em direto já caiu, está outra vez a subir. Bem, olha, não posso fazer melhor, é mesmo um problema de telecomunicações. Já está outra vez acima de 500. Muito obrigado pelo apoio. Bom, 6º ponto. Bom, tem eurocéticos à canela da senhora. Tem a Espanha a dizer que também quer rever Gibraltar. Tem a Holanda a questionar. E tem a França a questionar. É assim, esta malta não tem 2 dedos de testa. Não percebeu qual é o risco que a Europa está a correr com isto. A sério, quem desse lado pensa que não ter o acordo é a melhor coisa é uma estupidez. Há 300 mil portugueses a viver em Inglaterra. Vão-nos fazer mal? Não, mas dava jeito que houvesse um acordo. Que é para as pessoas não terem as suas vidas num 8. As empresas portuguesas vendem para a Inglaterra. Não ter um acordo era uma desgraça. Do ponto de vista de direitos alfandegários, mais transporte de mercadorias, prestação de serviços em Inglaterra. Isto é mau para a Europa, é mau para Portugal. Portanto, o que nós devemos fazer como portugueses é estar na primeira linha da defesa de um acordo entre a União Europeia e a Inglaterra. Eu sei que aquilo é uma vergonha. A Inglaterra está a dar
péssima imagem, cria uma coisa, depois é outra, depois é aqui, depois é ali, e depois aqueles palhaços, que não têm outro nome, que defenderam o Brexit, que andaram a fazer campanha pelo Brexit, quando perceberam que iriam ter que assumir responsabilidades, olha, meteram o rabito entre as pernas e piraram-se, está a ver? Nigel Farage e essa cambada toda que não tem outro nome, são os irresponsáveis. O indivíduo que negociou este acordo pirou-se, está a ver, no dia a seguir. Isto é inacreditável, nunca pensei na minha vida ver a Inglaterra fazer uma pouca vergonha destas. Portanto, repare, no meio deste desastre todo, há uma coisa que nós não podemos perder de vista, é, estrategicamente falando, para nós é importante haver um acordo ou não. É. E nós, portugueses, temos de estar na primeira linha da defesa de que esse acordo venha efetivamente a passar. E, sobretudo, que não haja eleições antecipadas já neste momento em Inglaterra. Bem, último ponto desta conversa. Custa-me falar nisto. CEO da Renault, também era chairman da Nissan, o artífice da união com a Nissan e com a Mitsubishi mais recentemente, eu conheço este senhor. Falei com ele várias vezes ao longo da minha vida, algumas quando ainda era só jornalista. Fiz uma vez uma viagem com a Renault à Argentina e ao sul do Brasil, troquei impressões com Carlos Ghosn e uma das coisas que perguntei foi sempre: Carlos, como é que você vai conseguir fazer uma união entre uma empresa europeia e uma japonesa? Vai ter sucesso? E ele sorriu e explicou-me. E concretizou. E perguntei-lhe uma vez porque é que ele estava a comprar a Dacia romena. E ele explicou-me, para fazer da Renault, ter uma marca no grupo Renault com um preço mais baixo, poder competir com os coreanos. Tudo isto está certo. Pergunta que me deixou, sobre o assunto que me deixa mais desiludido com isto. Como é que um homem destes, com esta visão, cometeu o erro de, pelos vistos, não declarar o seu vencimento e haver outros problemas financeiros na Nissan que levam a empresa a correr com ele, e eu tenho a certeza também que a Renault vai correr com ele. A pergunta que tenho que deixar é como é que uma pessoa não percebe que uma coisa destas pode prejudicar a reputação de um grupo e de uma empresa, e como é que uma pessoa com esta experiência, este calibre e esta qualidade de gestor não percebeu que pode dar cabo de uma das maiores alianças de automóveis do mundo, e mais grave do que isso, como é que não